na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 1, leio até o 10. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe. Bem-vindo também, Vinícius, né? Deus abençoe. Todos já foram recepcionados aqui nessa noite, nossos visitantes. E aqueles que estão chegando, como é o caso do evangelista Monlim, com a sua esposa, e que estão chegando para servir a Deus conosco aqui nesta casa, nesta igreja. Graças a Deus. Nós tivemos aí um bom período de louvor, alguns minutos de oração, e temos agora a grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Essa palavra que é viva, que é eficaz. Ela é capaz de discernir os pensamentos, intenções dos corações, e é poderosa mesmo, né? Para trazer aquilo que nós esperamos, uma palavra profética, que exorta, que consola e que edifica. Para isso que estamos aqui nessa noite. E a partir desse texto, eu quero trazer nessa noite esta mensagem aqui. Uma geração que fracassou, uma primeira geração que fracassou, que tropeçou, que caiu, e Deus levanta uma segunda geração que não pode tropeçar, que não pode cair. A primeira geração, Deus começou ela com Abraão. Poderia ter começado no Éden. Deus começou com Abraão. E os sonhos de Deus era grande com aquela nação. Israel foi levantado para ser
a guardiã, ia recepcionar a palavra, ia guardar a palavra, e através daquele povo, Deus ia revelar ao mundo a grandeza dele, né? As virtudes dele, suas qualidades. E eles conseguiram isso por um certo tempo, mas eles fracassaram. O texto de hoje vai dizer exatamente isso. Não era indivíduos, como hoje também Deus não conta com indivíduos. Deus tem uma geração de pessoas que Ele gerou, e esta geração é composta por indivíduos. Aquela primeira geração, a palavra diz aqui, que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Vinha caminhando muito bem, né? Mas o que faltou para eles foi o discernimento espiritual, foi a revelação, o entendimento completo das coisas de Deus, que não faltou, por exemplo, a Pedro, que escreveu essa carta. Quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas os compatriotas, os religiosos da época, a nação, não teve essa revelação que Pedro teve. Aí Jesus falou: você não está revelado pela carne e sangue, pelo Pai, né? Então somente quem está revelado pelo Pai entende a pessoa de Jesus, compreende a essência do Evangelho. Há uma diferença muito grande, meu irmão, minha irmã, nesta igreja, nesse povo que crê em Cristo, crê no Evangelho, que teve uma revelação, de outras pessoas que às vezes se dizem até religiosas ou não. É muito diferente, não é a mesma coisa. Nós poderíamos dizer, sem nenhum orgulho, que nós somos iluminados, revelados. O Senhor abriu a nossa mente e colocou dentro de nós algo que muita gente não entende, não recebeu. Desde o céu a luz raiou em meu coração, resplandeceu na minha alma uma revelação, e eu compreendi tão claro como o dia, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse Cristo, que para nós é uma rocha preciosa, né? Diz aqui o texto, é uma rocha preciosa, é uma pedra preciosíssima, de grande valor, para aquela geração, foi uma pedra de tropeço. A mesma pedra que para nós tem muito valor, nos ergueu, abateu muita gente. Mas essa profecia foi dada para Maria, né? Quando falou do nascimento do filho dela, falou: ele virá para queda e elevação de muitos. Muita gente vai cair com a vinda dele, e muita gente será elevada com a vinda dele. Para os judeus religiosos, diz que era escândalo, né? Cristo, a cruz, o Evangelho, a mensagem salvadora, é uma coisa que eles escandalizaram com isto, tropeçaram nisto. Para os não crentes, é loucura, né? A mensagem da cruz, o Evangelho, as coisas de Deus, para os gregos, que é para os gentios, para os povos, para os não crentes, é loucura. Essa fé dos crentes, essa esperança da igreja, essa ética do povo, essa compreensão da Bíblia que esse povo tem. Eu estava na Bahia e liguei o rádio lá, e daqui a pouco estava um debate lá, um grupo, né, debatendo, como nós temos debatedores lá, só que era só pessoas do candomblé, na macumba, do espiritismo lá, e eles começaram um debate para falar dos evangélicos. Eu interessei porque começou a falar mal dos crentes, né? Aí um falou: para começar a conversa nossa aqui hoje, o diabo não existe. Ele começou bem, né? É assim que o diabo gosta, né? O diabo não existe. É o que ele quer fazer crer, né? Fazer acreditar. As pessoas estão enganadas lá, né?
Para começar o debate nosso aqui hoje, vamos deixar bem claro aqui entre nós: o diabo não existe. Daí então, a coisa caminhou para um rumo lá que eu tive que desligar, né? Eu não tinha acesso àquele debate e não dá para tolerar tanta ignorância. O Evangelho é loucura para os que perecem, escândalo para os religiosos que não têm revelação, que não têm entendimento. Por que é que Israel tropeçou? Porque Cristo feriu exatamente aquilo que eles mais adoravam, achando que a religião ia salvar, os méritos, as obras, né? E vem Jesus com uma mensagem totalmente diferente. Então eles tropeçaram. Uma geração falhou. Nós não podemos tropeçar na palavra. Para esse, Jesus é uma rocha de escândalo, pedra de tropeço. Não enxergar a palavra é um perigo, né? Não ter revelação, você vai tropeçar nela. Não ter a luz da revelação. O que é um tropeço? Alguma coisa que te faz tropeçar. Você vai andando pelo caminho, tem ali um obstáculo, você não vê, tropeça e cai. Alguém fala, não, aquele homem é um tropeço na vida daquela mulher. Aquela mulher é um tropeço na vida daquele homem. Faz ele cair, né? Aquele vício, aquela fraqueza, é um tropeço para ele. Jesus se tornou negativamente para aquele povo o que é positivamente para nós. Porque eles tropeçaram, porque lhes faltou o quê? O conhecimento, a revelação. Tropeçaram, aqui diz, tropeçaram na palavra. Esbarraram na palavra e não compreenderam. A luz veio ao mundo e eles não entenderam o que era luz, o que era revelação. Mas a igreja hoje, a geração de hoje corre o mesmo risco. De Deus estar falando, se revelando, cobrando, profetizando, despertando, exortando a igreja. E a palavra está aí, a pessoa esbarra na palavra, tropeça nela, mas não tem o entendimento do valor. Os edificadores da história religiosa rejeitaram Jesus. Essa pedra aqui não, né? Esse tijolo aqui não. Ele está um pouco diferente. Vamos edificando, edificando. Esse aqui está bom, esse profeta está certo, aquele rei está bom, aquele outro profeta, aquela outra mensagem. Vamos colocando, vamos edificando. Mas essa pedra aqui, quando chegou Jesus, eles reprovaram ela. Rejeitaram a pedra, ela se tornou a principal pedra de esquina. No edifício espiritual, a base de tudo é Jesus. Paulo falou, eu como um sábio construtor, coloquei a pedra que é Cristo, né? A base de tudo. A pedra de esquina, a pedra angular, é Cristo Jesus. Mas os edificadores rejeitaram como o mundo está rejeitando. Então, meus irmãos, a cruz de Cristo, sua obra redentora, seu evangelho, levou Israel à indignação e à irritação. Mas para nós ela é pedra preciosa. A mesma coisa acontece com o mundo hoje, com a sociedade hoje. A cruz de Cristo, a obra redentora do Calvário, o Evangelho de Cristo, causa indignação e irritação na sociedade. Artigos e mais artigos são escritos todos os dias, bombardeando a fé, questionando a crença, nos principais jornais do mundo inteiro. Os pseudos intelectuais aí não se preocupam com outra coisa, a não ser estar combatendo a nossa fé. Estão mais uma vez tropeçando. Os olhos estão fechados, né? Os olhos estão fechados. Agora eu pergunto, irmão, para os irmãos, por que a cruz de Cristo é motivo de tropeço? A resposta é muito simples. A cruz de Cristo destrói qualquer mérito humano ou justiça própria. Isso aí fere muita gente, né? Causa irritação e indignação, porque ela destrói qualquer mérito humano ou justiça própria. É por isso que o verdadeiro evangelho ofende o pecador, porque ele revela que não há nada em nós que nos credencie para a salvação. E o homem não quer concordar com isso.
não quer entender isto, não aceita isto. Uma religião baseada no sistema de méritos e de obras, não na graça de Deus, no amor de Deus. Isso pegou os judeus legalistas, né? Nós que temos Cristo como pedra preciosa, somos então uma geração de indivíduos revelados, iluminados. Não perca a revelação, hein? Não tu revelou carne e sangue, mas o Pai está no céu. Deus que nos deu esse entendimento. Antes você podia até ser religioso, ler a Bíblia daqui para ali, como lia mesmo, né? Mas quando caiu as escamas, e você teve um encontro real com Cristo, você enxergou muito bem o que o hino 15 diz, né? Foi na cruz, foi na cruz. Foi ali, foi ali. Aleluia. Que meus olhos abriram. Que meus olhos abriram. Mas não vamos desprezar os outros, nós temos uma grande responsabilidade com eles. Então nós que temos a Cristo, entendemos que Ele é a pedra preciosíssima. Nós somos então, diz Pedro aqui, mais vós. Eles lá é uma coisa, aquela geração passada e atual que não tem Deus é uma coisa, mas vós sois a geração eleita. Deus elegeu uma nova geração. Fomos gerados de novo pelo Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo pelo poder do Espírito de Deus, que tem um novo coração, tem um novo espírito. Ele foi incorporado nessa geração que o Senhor levantou. Interessante que a geração eleita, né? Deus nos elegeu. E para eleger alguém, quer dizer, Deus nos escolheu. Nós somos então escolhidos de Deus. Aleluia. Gerados de novo. Somente os gerados de novo são eleitos, são escolhidos. O Senhor vai gerando de novo pessoas através da pregação do Evangelho, da ação do Espírito Santo, e vai compondo uma nova geração que é a igreja. Vós sois a geração eleita. Mas não é só para ser eleita. Quem é eleito para fazer alguma coisa. Quem é eleito não é eleito só para ter um cargo, uma função, um nome. Acaba de ser eleito muita gente aí e se espera muito deles. Muito trabalho, muita ação, muita honestidade, muita mudança. Foram escolhidos para isso, foram eleitos para isso. A igreja é uma geração que Deus elegeu, já que a primeira geração fracassou, não cumpriu, não conseguiu cumprir com os propósitos, com os desígnios de Deus, falhou. Agora Jesus vem e através do Evangelho, a ação do Espírito Santo, levantou uma nova geração. Então é uma geração escolhida por Deus, que passou pelo processo do novo nascimento. Aquela primeira geração era uma geração natural. Agora é uma geração espiritual. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aquela geração nascida da carne, descendente de Abraão, nascido da carne. Agora não. Quem é nascido do Espírito é espiritual, é Espírito. Não é carne, não é sangue, não é humano, é uma geração de homens e mulheres espirituais que discernem bem todas as coisas, que tem discernimento que faltou àquele povo natural, aquele povo carnal. Agora não, os homens espiritual, ninguém entende ele, mas ele entende tudo. Ninguém entende o homem espiritual. A marca do homem espiritual é a imprevisibilidade. Ninguém pode entender uma mulher espiritual. Discerne ela, coloca ela aqui e diz, não tem jeito. Mas o homem espiritual entende bem todas as coisas. Ele discerne bem tudo. É uma geração diferenciada neste mundo. E Deus levantou com um propósito, mais na frente a gente chega lá. Vós sois
Diz o texto sagrado aqui: o sacerdócio real. Tinha um sacerdócio? Tinha, mas era uma casta de poucos homens. Era um grupo de pessoas bem pequeno que eram os sacerdotes. E qual o papel deles? É o mesmo que o sacerdócio santo tem hoje. Eles se apresentavam diante de Deus e eles ofereciam sacrifícios. Esses sacerdócios, hoje que somos nós, cada crente faz parte desse sacerdote de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Você pode agora entrar diante do trono, um por um, cada um, todos nós. Não é uma casta de privilegiados, não. Todos nós fazemos parte agora, porque a palavra diz aqui: esta geração é também um sacerdócio real. É um reino de sacerdotes, e o sacerdote tem a missão de ir diante de Deus e alcançar misericórdia, interceder, se colocar diante do Senhor, do trono de Deus. A Bíblia diz isso, né? Que vamos entrar pelo novo caminho que Jesus consagrou pelo véu por sua carne, para estar diante do trono de Deus e alcançar graça, misericórdia. Não é só o sumo sacerdote uma vez por ano, não é só o sacerdote, todos nós fazemos parte do sacerdócio agora, para estarmos o que? Diante do trono. E você pode cantar o hino: estou diante do trono, diante do trono, diante do trono. Nós estamos diante do trono. E diante do trono você só sabe dizer uma coisa: santo, santo, santo. Você sente nada, você adora a Deus diante do trono. Você pode ir e devemos ir, e estamos aqui diante do trono, porque somos sacerdócio santo. Mas tem mais: o sacerdote oferece sacrifícios. Aqui fala sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Ninguém seja tolo de oferecer sacrifício de tolo. Você tem o privilégio de estar diante de Deus, veja lá o que você vai fazer. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Tem gente que chega diante do trono, chegou, mas aí o sacrifício dele não é agradável a Deus. Deus não aceita, como não aceitou o sacrifício do homem lá no Éden, porque não é algo que Deus agrada. Deus agrada do fruto dos lábios que confessa o seu nome. Deus quer um coração quebrantado diante dele. Deus quer um coração de um verdadeiro adorador. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vi o pastor Enoque citando uma frase de um outro estudioso. Diz que os tolos entram apressadamente onde os anjos temem pisar. Sacrifício de tolo. Então, quando estou diante de Deus, diante do trono, nesta noite, por exemplo, inclina-te a ouvir e não oferecer sacrifício de tolo. Os tolos entram apressadamente, de forma inconveniente, imprópria, onde até os anjos temem pisar. Os anjos temem pisar diante do trono de Deus. Sabe que o lugar é santo? É santo. Aleluia. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É o seu louvor, é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Por isso que no templo de Deus todos dizem glória. Está escrito no Salmo, né? Diante de Deus todos dizem glória. Aleluia, Jesus é bom, graças a Deus. Fruto dos lábios, né? O Senhor é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida. Obrigado, Jesus. E vai adorando a Deus, né? Na inspiração que o Espírito Santo dá. Daqui a pouco você fala em língua estranha, adorando a Deus em línguas estranhas também. Sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A tua oração, diz que a oração dos santos, irmão, é um sacrifício que sobe, né? Como uma fumaça, chega no céu e é recolhido em taças, né? Que taça é essa? O anjo está recolhendo as orações. João viu o depósito de oração no céu. São as orações dos santos,
que estão guardadas aqui. A Dilma quis guardar o vento, mas não tem jeito. Mas Deus guarda as orações dos santos. O Senhor tem um jeito de guardar nossas orações em taças de ouro. É sacrifício de louvor que agrada a Deus. Quando você canta aqui na igreja de coração, né? Não é aquele negócio que Deus falou: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não está agradando disso, né? Quando você canta com os lábios, o coração vai junto, é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Quando você jejuma, quando você lê a Bíblia, quando você prega o Evangelho, quando você dá bom testemunho, sacrifício espiritual que agrada a Deus. Sacerdócio real, somos nós, para sempre estar oferecendo sacrifício que agrada a Deus. É bom a gente saber, né? Será que o meu culto, não o culto aqui na igreja só, mas o meu culto racional, minha inteligência, minhas emoções, meus sentimentos, minha vida lá fora, na família, no trabalho, viajando, será que esse culto, essa vida está sendo um culto a Deus? Tem que ser, porque eu sou sacerdote, faço parte de um reino de sacerdotes, e vive para oferecer sacrifício o tempo todo. Não tem outro trabalho, o trabalho é esse. Aqui a palavra diz mais, né? Povo adquirido, noutra versão fala propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. Tem uma versão que eu estava lendo hoje que diz propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, eu sou de Jesus e mais ninguém, né? A igreja é de Jesus e de mais ninguém. Exclusiva propriedade de Deus. Deus não tem sócio. Essa propriedade é só dele. Que propriedade é esta? Essa geração que teve a revelação de quem é Cristo, do valor da cruz, do poder do Evangelho, das coisas de Deus. É propriedade exclusiva de Deus. Por isso que o Espírito Santo tem ciúme da gente, irmão. Você tem uma propriedade sua, né? Você tem zelo com aquilo, né? O seu carro, a sua casa, um imóvel, a sua família, a esposa, o marido, os filhos. Você tem zelo. O Espírito Santo tem até mais do que zelo, tem ciúme. Coisa que o crente não pode ter, né? Mas o santo pode. Ele é Espírito Santo. Tem ciúme de vós. Então, quando ele vê um crente namorando o mundo, mas ele fica louco de ciúme. Ele não vai concordar com esse namoro de jeito nenhum. Você é propriedade exclusiva de Deus. Igreja não pode namorar o mundo. Está de mãos dadas com o pecado. Isso desagrada o Espírito Santo. Propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. E diz lá a palavra, adquirido por bom preço, né? Mas tem um escritor que colocou mais, por um alto preço. Bom preço é uma coisa, né? Alto preço é mais. Foi mais forte. Adquirido por um alto preço. Qual o preço? O sangue de Jesus. O preço que ele pagou para nos adquirir. O mundo de Satanás não contava com esta, que um inocente, um justo, um santo, ia derramar o sangue dele em favor do pecador. Jesus fez isso, né? Precioso sangue com o qual nos comprou. Mas deixa eu ir aonde eu quero chegar. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Quer dizer, um povo separado por Deus. Nação santa, quer dizer, um povo que Deus separou para Ele. Para Ele. Santo aqui é separado, né? A igreja é uma companhia de pessoas que Deus tirou do mundo, purificou, transformou para prestar eterno culto a Ele. Nação separada. Uma nação, para ser nação, tem que ter um povo, né? A nação, na verdade, é o povo, né? A nação brasileira é o povo brasileiro. Uma nação precisa ter uma lei própria para ser nação. Como é que é uma nação se não tem uma constituição?
uma Constituição que rege o destino daquele povo. Então não é nação. Nação sem lei, nação sem Constituição, não tem. Uma nação, para ser nação, tem que ter uma língua comum aos seus cidadãos. Uma língua, um idioma próprio. Qual é o idioma do povo francês? Qual é a língua dos americanos? Qual é a língua dos portugueses? Né? A nação tem que ter uma língua. Pode falar dialetos, pode falar um segundo idioma, né? Pode falar. Fala o português aqui, pode falar o espanhol, pode falar o inglês. Mas qual é o idioma nato? Essa igreja aqui, esse povo é uma nação. E nós temos uma língua única, que só nós falamos ela. A língua do Espírito. A língua estranha. O estrangeiro chega perto e não entende esse dialeto nosso. Não compreende. É uma nação, é. Qual a língua? A língua do Espírito. Por isso que você deve sempre buscar o batismo com o Espírito Santo, que vem acompanhado da evidência inicial de falar em língua estranha. E quem já é batizado, não pare de falar em língua estranha. Ore. Paulo falou, vou orar no meu entendimento, mas vou orar em língua também. O que ora em línguas, edifica a si mesmo. Que coisa linda, não é, irmão? O que profetiza, edifica a igreja. O que fala em língua, edifica a si mesmo. Eu quero ser edificado. Quantas vezes aí não sabe nem o que falar, né? Não sabe nem o que dizer. Mas você dá vazão ao Espírito de Deus, você está orando em línguas estranhas. Daqui a pouco você se sente reconfortado, fortalecido. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com o Pai, a conversa que os dois tiveram lá, mas eu sei que me edificou. E intercedeu comigo, os gemidos inexprimíveis ali, coisa que eu não entendi, mas me edificou. Me pediu ao meu favor, né? Intercedeu por mim. Que tem dia que você não dá conta de falar, só gemer, né? Só chorar. Aí vem o Espírito Santo e ora. Ora. Essa é a língua dessa nação santa. E tem que ter um território, né? Para ser nação tem que ter um povo, tem que ter uma lei, tem que ter uma língua e tem que ter um território. Qual é o território desse povo, irmão? Aleluia. Diz que nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde que a igreja está? A igreja está em Cristo. Qual o território nosso? Jesus. Paulo, quando escrevia a carta, a igreja que está em Corinto, que está em Cristo. Quer dizer, a igreja, humanamente falando, está em Corinto, mas a geração eleita, o povo espiritual, está em Cristo. Aleluia. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo, a igreja está em Cristo. Nesse alto, poderoso e grande território chamado Jesus. Quem é que pode alcançar a gente lá? Ninguém. Ninguém vai invadir esse território, irmão. Nós estamos em Cristo. Então nós temos um local aqui espiritual. E no futuro, a nossa pátria, a nossa terra é o céu. Que Deus preparou e está levando nós para lá. Está levando o povo de Deus para lá. Mas somos então uma nação. Por todos os aspectos que indicam a nação. Agora, irmãos, terminando aqui, caminhando, tudo isso que aconteceu, uma geração falhou, Deus levanta uma nova geração, caracterizou ela aqui como sendo escolhida de Deus, sacerdócio real, separado do pecado, propriedade de Deus, mas aqui diz a metade do versículo 9 para frente, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a retribuição que Jesus espera de nós. Fez tudo por essa geração, fez tudo pela igreja. Qual é a retribuição que Ele espera de nós? É que você e eu, é que essa geração anuncie as suas grandezas, né? Há uma versão que fala virtude, outra fala as grandezas de Deus. Deus queria com Israel era isto, que Israel anunciasse de viva voz e na prática, quão grande é o meu Deus, as grandezas de Deus. Será que Deus é grande?
você conhece alguma grandeza de Deus, alguma virtude de Deus, então anuncie. Deus só quer isso de você. Pagou um alto preço por você, para quê? Para você anunciar as grandezas dele, proclamar isto com a sua vida, com a sua voz, com o seu testemunho, com a luz que Deus te deu. Você vai fazer isso. Uma geração passada falhou nisto, foi incapaz de convencer o mundo das grandezas de Deus, das virtudes de Deus. O mundo não conheceu a Deus, através deles não. Agora o mundo precisa conhecer a Deus através de nós. Nós não podemos falhar, não podemos tropeçar na história, não podemos tropeçar nas profecias, não podemos tropeçar no entendimento do tempo que estamos vivendo agora. Que época é essa que a igreja vive? Igreja que não tem revelação, discernimento, não compreende o tempo de hoje, o momento agora, e se não compreende, tropeça, falha. Deus tem um relógio que marca o tempo no curso da história. Você sabe o tempo que estamos vivendo? Jesus censurou aquela geração antiga por não entender o tempo, por não compreender aquela hora que eles estavam vivendo ali com a presença dele. Vós olha para o céu e o tipo de nuvem, vocês falam, vão chover, né? E chove mesmo. Levanta de manhã, dá uma olhada assim, vocês falam, não vai chover, e não chove. Compreendeis a face dos céus e da terra, e não tem entendimento do tempo espiritual, no curso bíblico que estão vivendo. Eu viajo, e aí eu tenho conhecimento, né? Diz que neblina no baixo é sol que racha, neblina na serra é chuva na terra. Estou sabido, né? Mas será que Deus está olhando para mim? Você está entendendo o tempo que você está vivendo? Na minha história, no tempo da igreja, que momento é esse, que hora é esta? O povo de Deus não entendeu lá não, deixou passar. Sabeis discernir tudo, a tecnologia, vocês não estão avançados, né? Mas estão entendendo o momento espiritual que estamos atravessando? Essa hora que estamos passando agora, exatamente no curso da história. Você abre a Bíblia e fala, olha, isso está acontecendo, porque está profetizado aqui, ó. Aquilo outro aconteceu porque Jesus falou que está assim. Então você está entendendo, né? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Mergulhe na Bíblia e nós vamos descobrir que resta pouco tempo para a igreja cumprir o que Jesus quer de nós, irmão. Tudo esse trabalhão dele. Ele só quer uma coisa: minha igreja, minha geração, anuncie as minhas virtudes, anuncie as minhas grandezas. Não tenha vergonha de falar, de proclamar o amor de Deus, o poder de Deus, as misericórdias do Senhor, o plano que Deus tem na vida das pessoas. Pode anunciar. Não é você que convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a palavra não pode estar presa. Anuncie. Pode proclamar em qualquer lugar. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Está xingando, está falando mal, você está escrevendo, Jesus é bom. Você não vai entrar em debate, discussão com ninguém, porque Jesus mandou ir por todo mundo e discuta o Evangelho. Polemize o Evangelho. Não, ide e pregue o Evangelho. Evangelho é autoridade, é supremo, é voz maior. Não cabe discussão, teoria acerca do Evangelho, debates em rádio, televisão acerca do Evangelho, não. Se você me der um espaço, eu vou ir pregar o Evangelho. Ele não mandou polemizar o Evangelho, discutir o Evangelho, mandou pregar. A palavra de Deus, irmão, ela é soberana. Aleluia. Ou se aceita ou não aceita, mas é a palavra de Deus. Não entre
em questões, Paulo e Pedro também falam, em questões loucas, né? Em debates a respeito de ressurreição, de anjo, não sei do que. Perca tempo com isso não, irmão. Não é? Debates infrutíferos, que não levam a nada. Perca de tempo de televisão, de rádio, de revista, e de igreja, e tempo, e no culto, não é? Fica um debate infrutífero. Paulo falou, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Outro dia começou um debate aí, entre a Damares e o ministro da Ciência e Tecnologia. Que ela falou sobre a ciência que questiona a Bíblia. E ele falou, Bíblia e ciência não se misturam. Aí um caboclo muito inteligente falou, a ciência na sua verdadeira acepção de ciência, e a Bíblia devidamente interpretada, não tem conflito entre elas. Não é? A ciência verdadeira e a Bíblia legitimamente interpretada, porque tem gente aí que distorce, aí não, né? E uma ciência também que não é verdadeira. Não há conflito entre ciência e Bíblia, quando ela é corretamente interpretada. Não existe isso. Então não adianta esse debate. Proclame a palavra. Paulo um dia escreveu, gente, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Você pode estar preso em muitos problemas, mas não deixe de falar de Jesus para os outros não. Está sofrendo, está com dificuldade, está com luta, não sei o que, a igreja está passando. Nunca deixe de proclamar as grandezas de Deus, de Jeová. Não tenha vergonha de Cristo. Eu lembro da história do pastor que passou 14 anos preso em cadeias comunistas. Ele foi convidado para ir numa conferência. E aquele orador, um político, um militar, desqualificou o cristianismo. Falou mal de Jesus. A esposa dele tocou nele e disse, vai lá e lava a alma de Jesus. Lava a alma de Cristo, lava o rosto de Cristo que foi manchado aqui hoje. Ele tomou o microfone, defendeu o Evangelho, defendeu a Cristo, defendeu o cristianismo naquele dia. Saiu preso, ficou 14 anos na cadeia, mas ele não deixou o nome de Jesus ser desonrado, sem resposta, sem uma posição. Essa geração de hoje é o que Deus espera de nós. Ousadia. Na cruz morri por ti. Que fazes tu por mim? Nós não vamos falhar. Não podemos falhar. Não temos o direito de falhar. Porque tudo que foi escrito, antes foi escrito para aviso nosso. Para que não cometamos os mesmos erros daquela geração dos naturais. Agora somos os espirituais de Deus e não podemos falhar mais. Eu oro para que Deus levante uma geração de profetas, de evangelistas, nesse mundo inteiro, que usam os instrumentos que tem hoje de modernidade, para poder apressar a pregação do Evangelho, irmão. A proclamação da palavra, quer ouçam, quer deixam de ouvir, isso é problema das pessoas. Coração bom, a semente cai lá. Coração ruim, tem salvação. Mas eu tenho que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, na qual nós estamos, irmãos. Você pode ficar em pé comigo agora e pedir perdão por suas omissões e minhas omissões também, muitas vezes. Glória a Deus. Todo privilégio implica em responsabilidade. Ser geração eleita é bom. Nação santa é maravilhoso. Fazer parte do povo que Deus adquiriu é extraordinário. Ser parte do sacerdócio real
é algo que não se descreve. Então, qual é a cobrança? Para que anuncieis a grandeza de Deus. Só isto. Levante sua mão e peça um renovo, não só para você, não só para essa igreja, um renovo para essa geração que Deus levantou no Calvário. Aleluia, nosso Deus e nosso Pai. No nome de Jesus, te celebramos nesta noite, te adoramos nesta noite, porque o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Obrigado pelo mover do Senhor nas nossas vidas, que nos tirou sim, ó Deus, de um charco de lodo, das trevas, e nos transportou para a maravilhosa luz do entendimento, da revelação do Senhor. Ó Deus, perdoa-nos naquilo que falhamos, que nos omitimos, ó Deus, as oportunidades que deixamos passar. Traga renovo nessa geração de salvos, que atualmente habita na face da terra, para que não silencie, mas que possamos ter graça, unção, poder do Espírito Santo, para com autoridade o Senhor, aleluia, proclamar a grandeza de Jeová. Ó Santo, Santo e Santo, aleluia, 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 Jesus. Becal, Shelly, Candalabaia, Andi Asturi Forcou. Você não consegue orar? Ora em línguas estranhas também. Da Candalaba. Ali Andi Forcou, Echeficou. Dandastubi Ficala Sheri Forcal. Rastuanda Alecasturi Forcou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Cordeiro Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, Santo é o Cordeiro. Renova a tua igreja na terra, renova a força do teu povo, renova a revelação da igreja, o entendimento espiritual. Enche-nos com teu poder, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, Senhor. De calmo, Michel, Malachuri Fercolabal, Forcandala Casturica, Lachuri Ficou. Andasturi Foramistel, glória, glória, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, amado da nossa alma, aleluia, oh, Santo Deus. Só o Senhor é Deus, Glória a Jesus, graças a Deus.